Sejam bem-vindas, estamos chegando aqui, entrando para a terceira live com esses mestres incríveis, né? As duas outras foram maravilhosas, inspiradoras. Eu tenho certeza que hoje vocês vão sair com o coração repleto, inspiradas, inspirados e olhando o Enneagrama de uma forma mais amorosa e mais ampla, porque é isso que esse querido Nicolai, ele vem nos trazer, esse olhar dele maravilhoso, inspirador, que muito me inspirou, e por isso eu escolhi ele como mestre para mim, nesse caminho, nessa formação, nesse caminho todo. Então, hoje vai ser uma conversa muito rica. Peguem seu papel, sua caneta, como tem sido as demais, é uma verdadeira aula que nós estamos ganhando aqui de presente, né? Então, bem-vindas, bem-vindos, vão se achegando, como se a gente estivesse dentro da nossa sala, recebendo vocês aqui no nosso espaço. Bem feliz de acompanhar, de ver que essas lives, esses momentos, né, são esperados, né? Muitas pessoas comentando, felizes com essa possibilidade, e eu mais ainda, muito feliz em poder reunir com esses queridos e conversar um pouco, trocar na verdade, e aprender muito, né? Sempre aprendendo com eles. Se alguém não conseguiu acompanhar as outras, elas ficaram gravadas, estão no perfil do Enneagrama Essencial, ali no feed, você vai encontrar os vídeos, eles ficaram gravados de IGTV, tá bom? Bem-vindas! Nicolai daqui a pouquinho tá chegando. Enquanto isso a gente vai se acomodando, pegando uma cadeira, né? Sentando. Legal, gente, bem-vindas, fico bem feliz, vejo que a gente tem aqui pessoas de todos os lugares, de todos os lados do Brasil. Eu fico muito feliz quando a gente faz os cursos, né, as imersões, quando eu vou participar. A gente se encontra com pessoas também de tantos lugares, e aí nesses momentos a gente se reencontra, se reconecta, conhece pessoas novas, é muito especial mesmo essa oportunidade das lives, né? Olha aí, ó, Nicolai tá entrando, pontualmente às 19 horas. Vou chamar ele aqui. Nicolai, transmitir ao vivo. Nicolai tá chegando, gente. Vamos estar chegando aí, vamos entrando. Eita, bem-vindo, Nicolai! Olá, querido, tudo bem? Muito bom te encontrar aqui, te receber nessa casa, na Enneagrama Essencial. Obrigada por você vir, por aceitar esse convite. Foi uma alegria para mim, o teu aceite, né? O teu carinho. Que bem. Você sabe que eu gosto muito, né, do teu trabalho, da forma como você olha para o Enneagrama, enfim, não só para o Enneagrama, mas de todo o trabalho. Então, e o tema também é um tema tão incrível, então eu também fico feliz de fazer um bate-papo. E é gostoso quando é um bate-papo, a gente se revê um pouquinho, né? É gostoso, Então, né? Eu estava falando agora que esse formato live é tão legal, né? É tão rico, porque a gente pode trocar e aprender, né? E questionar, e todo mundo aprende junto. Eu já falei pro pessoal, peguem a caneta, o papel, porque é muita coisa linda pra gente registrar, além de sentir, né? De ouvir. Nicolai, quero dizer que, assim, a ideia de convidar você para conversar sobre esse assunto, ela partiu do coração. Você sabe como é que funciona aqui, desse ladinho de cá, porque eu acho que você assim faz um trabalho encantador, né? Na busca,
na conexão mesmo desse trabalho com o coração, né? De uma forma amorosa, que inclui, que acolhe, né? Que respeita e você fala sobre a necessidade da compaixão também de uma forma que eu acho que é muito inspiradora, que é exatamente aquilo que eu acredito, que eu sempre acreditei, né? Alguns pontos do Enneagrama me causavam uma certa preocupação quando eu conheci, algumas resistências. Eu lembro que lá, desde que a gente começou a se encontrar, que eu fui fazer os teus cursos, aprender contigo, isso era algo que a gente conversava, falava, me preocupa a forma, os tipos, os rótulos e tal, e você já tinha esse olhar muito ampliado, assim, muito lindo, que é totalmente convergente. Então, eu estou bem honrada de ter você aqui para falar para nós sobre esse tema. E para a gente começar, assim, né, dizer para quem está chegando, para quem ainda não conhece o teu trabalho, que o Nicolai é um dos grandes nomes do Enneagrama no Brasil e muito reconhecido, muito respeitado internacionalmente. Faz um trabalho lindo de incluir a espiritualidade, né, os movimentos, inclusive o trabalho corporal, que é algo que vem lá de Gurdjieff, lá da escola, lá antiga, e que era esse o método, né? E você resgata isso de uma forma muito linda, admirável, assim. E que tem uma formação, porque o que eu acho muito importante também, né, Nicolai, é que a gente tem que trazer o coração, mas é necessário, sim, o conhecimento, o aprofundamento, a busca constante, né, de mais, né, de mais entendimento. E para chegar no entendimento tem que ter o conhecimento também, não dá para ter só a prática, né? E aí você tem aí uma caminhada de formação nas escolas da Ginger, né? Do Hus, dos nossos mestres do Enneagrama, né? O livro que eu considero que é a Bíblia do Enneagrama, né? Que é o nosso livro verde do Riso e do Hudson, né? E, enfim, é uma honra poder aprender contigo a partir de tanto conhecimento e tanta amorosidade prática. Assim, eu acho que a sabedoria está aí, quando a gente consegue juntar o conhecimento e a vivência e criar experiência nisso, nessa conexão. Então, o Nicolai também é autor de alguns livros, né? Tem um livro que muitas pessoas conhecem, que é o Enneagrama para Líderes, tem um aplicativo também, né, Nicolai? E tem um livro muito especial que chama O Anjo e o Líder, que não está aqui comigo agora porque eu emprestei, mas é muito inspirador, é muito lindo, né? E tem outros, né, que você é coautor, né, Nicolai? Inclusive, agradecer a você aqui publicamente também o convite que você me fez alguns anos atrás para contribuir com a mulher do coaching com o Enneagrama, que foi para mim algo muito especial. Eu lembro que as pessoas gostam muito, né, desse livro também. E dizer, então, que a ideia nossa é a gente refletir um pouquinho sobre como é que é essa coisa de trazer a compaixão para o Enneagrama. O que eu observo, acompanhando as pessoas nesse caminho, né? Que tem um momento inicial, quando eu descubro o Enneagrama, e aí eu encontro o meu tipo, meu perfil, meu raio, enfim. E eu consigo ter aquela sensação incrível de dizer, uau, eu tenho respostas sobre mim, eu consigo me entender melhor, me conhecer melhor. E aí vem essa primeira emoção, essa alegria, né? Essa empolgação. Aí eu quero que todo mundo aprenda. Aí, se eu dou um passinho além, eu entro num tipo de um bode, né? E aqui a gente fala assim, que a pessoa fica meio bugada. Não sei se tu conhece esse termo. Sim. Dá uma bugada, porque daí a pessoa percebe que, ok, é assim, faz muito sentido, e eu começo a identificar as coisas, as crenças,
as armadilhas, os padrões que me fizeram ir por caminhos ou fazer coisas que eu não me orgulho, né? Que não me fazem nem um pouco bem e que fizeram mal para minha história. Então eu costumo dizer assim, que para trabalhar com caráter, para se desenvolver, a gente precisa ter muita coragem, muita honestidade para a gente olhar. Só que aí entra um problema, que é: eu vou odiar isso em mim e vou começar a lutar contra isso, eu vou ser cruel comigo, ou eu vou fazer um outro movimento, que é trazer o amor para esse processo. E aí entra a tal da compaixão. Então, vou passar para você falar. Só antes eu quero mostrar um vídeo. Hoje, antes de vir para cá, fiz a minha meditação, conectei com o raio rosa, que é o raio de hoje, que é o raio do amor. E aí eu pedi uma carta, né? Tirei uma carta do oráculo. E olha que carta que saiu. Você tá brincando. Daí eu olhei Foi combinado, né? Então, vem cá ver uma coisa. Sabe como foi o tema da live de hoje? Ele falou compaixão. Eu falei, é verdade, eu juro que é verdade. Que bom que você tem uma testemunha. É. O Cacá não vai mentir. Raquel, você sabe que te ouvindo, acho que eu vou contar uma história que eu nunca contei antes, sabe? Opa. E que que ela nunca apareceu, nunca foi perguntada, né? Foi uma história que foi vivida um pouco solitária, mas que existe uma história por detrás dessa abordagem que envolve o Enneagrama e a compaixão, né? E eu, como gosto de contextualizar tudo, porque ao mesmo tempo, né, que eu, de fato, tenho essa ligação com a espiritualidade forte, como você vê no Anjo Líder, tem essa questão do emocional, do coração, eu sou um engenheiro de formação, então eu trago a ciência comigo, também o conhecimento, como algo extremamente forte, né? Então, quando eu costumo me ver muito nessas figuras, nessas escolas antigas mesmo, né? Quando eu volto para uma Grécia, ou quando eu volto para o anterior a isso, e é inclusive a minha visão para este planeta, para este mundo, que é quando essas coisas não são mais separadas, né? Eu brinco que antes eu queria juntar a ciência e a espiritualidade, agora eu não quero, porque para mim nunca teve separado, é a mesma coisa, né? Então, são olhares que a gente dá para tudo e todas as coisas, né? O amor, a ciência, a espiritualidade, a eficácia, a construção, tudo a mesma coisa no mesmo lugar, com expressões da alma e da consciência. Então, assim, falar um pouquinho da história, por que essa importância que eu sempre trouxe esse tema de uns anos para cá. Eu diria que tem uns 5, 6 anos, quando eu faço uma mudança grande na nossa escola de Enneagrama na época, que era justamente para mudar a oitava, porque me incomodava a história que vinha antes. Era uma história bela, né? Eu tenho a formação das principais escolas aí do mundo, tem a escola da Helen Palmer, aí você me citou também, da qual eu fui professor, Dave Daniels, que eram... E cada uma delas tem uma visão diferente. Só que assim, aí eu acho que a gente tem que voltar, e de novo, é como se formou em mim, tá? Não é melhor nem pior. Um pouco para as nossas crenças que permeiam o processo de desenvolvimento da alma, ou desenvolvimento humano. Então, quando a gente olha para a década de 70, 80, na qual algumas das escolas de Enneagrama têm a sua raiz, o Enneagrama das personalidades, ele ressurge nesse momento do tempo. Então, eu estou ainda com algumas heranças de uma psicanálise um pouco mais braba, de uma gestalt um pouco mais, né, inquisidora. Então eu tenho, vamos dizer assim, aquela coisa da guerra santa contra o ego, né? Então a psicologia do enfrentamento, do eu vou enfrentar você, realizar catarses em você, não tem, isso reflete o momento do tempo, não está errado nem está certo, ele só reflete o momento da consciência humana. Então, quando eu acredito que o trabalho se opera assim, eu, na verdade, tenho o lado positivo não fuja de nada, você vai ter que olhar na cara da tua sombra, cheirar ela e ver que você não é essa máquina consciência toda. Agora, tem uma carga de autoritarismo bastante forte. A gente estava em época de ditadura militar no mundo inteiro, onde surgiram as escolas.
tá programado no inconsciente coletivo, né? O nosso planeta, ele, dependendo da ressonância da época, ele vai entrar em todas as estruturas. E é o que está acontecendo agora no momento de transição planetária. Então, isso funcionava, só que olha o que é interessante, quando eu tenho esta crença, eu sou programado a detestar partes minhas. Eu sou programado a achar partes minhas feias. Eu sou programado a olhar para as minhas sombras como inimigos mortais, nas quais eu tenho que bater nelas. Então, por mais que tenha o lado positivo, vamos dizer assim, de olhar para aquilo que não é bom, eu olho como se aquilo fosse algo a ser rejeitado, que tivesse que ser negado, eu tivesse que brigar com aquilo. Tá? Então, isso está na raiz da maioria das escolas mais antigas de Enneagrama. Mesmo quando você vai para as escolas que são mais intermediárias, como eu costumo falar, elas não são tão radicais do ponto de vista dessa guerra contra o ego externa, mas ainda assim, na minha leitura, elas partem de um pressuposto, vamos dizer, na segunda geração, como eu gosto de dizer. Ela parte de um pressuposto, você não precisa bater tanto, você não precisa ser tão cruel com o ego assim. Só que o ser humano é imperfeito. O ser humano é imperfeito, existe, né, a personalidade, a essência, ou seja, uma dualidade na alma humana. Eu costumo brincar que a única parte nossa capaz de dividir a experiência da alma em duas não é a alma, é a mente, porque não existe separação, né? Eu gosto muito de falar, o Ken Wilber chama isso de espiritualidade romântica, que é como se houvesse um ponto final. Um dia você se iluminou, atingiu a essência. Até aqui é uma desgraça, tá? Mas passou nessa porta aqui, né? Tocam os anjos, tocam uma harpa, alguma coisa acontece ali, e você atingiu a meta. Claro que isso alimenta a visão do próprio ego, alimenta uma visão racional. Então, tudo bem, eu já não sou mais tão feio quanto eu era antes, mas ainda assim eu sou imperfeito e eu tenho que ter metas e eu tenho que chegar lá naquele ponto de chegada. Então, eu tenho que... Como é que eu faço para chegar no ponto de chegada? Alguém descreveu o ponto de chegada. É uma tal de virtude, é uma tal de ideia santa, escreveu, isso aqui é o perfeito, tá? Então você tem que mirar lá. Ah, mas você desviou, tá errado, volta pro caminho, bota sua meta. Você não vai se chicotear tanto quanto na geração anterior, mas tá errado, você vai ficar com aquilo na cabeça. Você vai achar que você precisa ir pro próximo curso, para a próxima coisa, porque tua meta não está sendo atingida. E às vezes você atinge um pouquinho, volta, né? E aí eu estou de novo numa armadilha, na minha opinião, que eu estou dando um fim para o que é infinito. A alma não tem fim, a jornada não tem fim. E eu estou colocando, quem é que visualiza coisas em metas? É a própria personalidade. Isso nunca existiu do ponto de vista da alma. Então tem alguns pontos, que é uma coisa que no Ennea Coaching, quando o Ennea Coaching nasceu, na segunda geração dele, vamos dizer assim, nos raios, quando eu acesso, de fato, um raio 1 elevado, aqui não é tipo 1, né, a santa aceitação de tudo que eu começo a praticar olhar o perfeitamente imperfeito, quando eu começo a olhar para um raio 2, acessar a compaixão inominável, que é a compaixão que aquele cara tem por alguém que assassinou alguém da família dele. São coisas muito difíceis, mas são práticas incríveis. E essas práticas fazem eu olhar para esse processo e falar, não, peraí. E aí eu vou para a não dualidade. Ao mesmo tempo que eu quero melhorar, não porque eu preciso, não porque tem um lugar para chegar, não porque um livro descreveu que o perfeito do tipo era esse, porque minha alma pede. E ela pede no ritmo dela. E ela não compete com ninguém, ela não se compara. Aquele ali é mais do que esse, não. Ela tem a sua própria história. Então, quando eu vejo descrições das ideias santas, percepções, não é porque tem uma meta para chegar, é porque é uma utopia para me direcionar. Sim. Assim como eu olho... Isso. Assim como eu olho, quando eu olho para as Hamartia, para as 9 paixões, para os 9 pecados capitais, né? Vamos olhar para a minha gula, para a minha inveja, eu não olho para isso também como algo ruim em mim. Eu olho, como os gregos usavam na Hamartia, como um desvio de Deus.
Então não é que o pecado alguém vai chegar e tacar um raio em cima de mim. A gente brinca que Deus do Velho Testamento era um mundo social de baixa consciência bastante punitivo, talvez sexual. Não é. Então, essas metáforas, essas histórias do desenvolvimento da alma, elas refletem a capacidade do ser humano de estar num outro momento do tempo. Então, aí eu venho para o Enneagrama, só que eu trazia uma história dentro do desenvolvimento psicológico espiritual de outros lugares. Por exemplo, um dos meus livros é a Formação em Hipnose Ericksoniana. Então, quando eu sou educado antes pela filosofia do Erickson, que é basicamente a filosofia de que a amorosidade transforma, que a gentileza é muito mais transformadora do que um processo de catarse ou de enfrentamento, e não porque eu aprendi na teoria, eu vivi isso na história. Eu conduzi quantas milhares de pessoas em processo de transe, de cura, e vendo aquilo se desdobrando de uma maneira absolutamente profunda de cura, só que numa gentileza e amorosidade profundas. Então eu fui mudando as minhas crenças em relação ao que era efetivo e o que não era. Não que o processo catártico, enfrentamento, não tivesse o seu valor, só que ele trazia consequências e pressupostos perigosos. Primeiro pressuposto de que existe algo errado em mim. Depende da sua crença. Na minha crença não tem nada de errado comigo. Eu não preciso melhorar no meu tipo de Enneagrama. Quem disse que eu preciso? Eu posso se eu quiser. Mas não é necessário. Ah, mas não está errado? Não está errado. Só ela não precisa fazer nada, ela é. E outras coisas que a gente vai trazendo, né? Eu tenho informações em cura de traumas, curas que também vêm de um outro lugar. E uma das coisas, né, com muitos anos trabalhando com a PNL sistêmica, trago essa herança do Robert Dilts, que foi meu professor por bastante tempo, é olhar, quando eu olho o modelo de partes, né? Então, até uma história que se junta, a PNL tradicional, lá do Bandler, do Grinder, ela olha para uma parte dizendo assim, deixa eu isolar essa parte, eu vou mudar a parte. Qual é a intenção positiva dela, como é que ela é, deixa eu mudá-la. A linha sistêmica, que é do Robert Dilts, ela fala, não, eu não vou mudar parte nenhuma. Eu vou amar a parte. Eu vou acolher a parte. Porque o meu próprio desejo de mudar você, parte em mim, tem um pressuposto de que você está errada. De que você... Peraí, mas quem está falando que você está errada? Eu. Que eu? Uma outra parte. Que tem o mesmo nível de consciência, porque ela está julgando a outra. E se ela está julgando, vamos olhar para o raio 1, ela está operando no nível de consciência mais baixo, e ela está achando que não é bom ser daquele jeito. Então, na verdade, tem um disfarce, uma parte que parece mais iluminada, e aí se sente na capacidade de julgar as outras, dizer que elas não estão boas, e comandar a mudança delas. Mas o que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né, e aí o mundo muda e traz isso, seja na PNL sistêmica, seja nas abordagens de traumas mais incríveis e avançadas, seja nos processos de rebirth, onde só minha respiração vai transcender, seja no próprio Bert Hellinger, que vai trazer simplesmente as leis, sem eu precisar, né? Então, a lei do amor como uma das leis que cura. Eu fui descobrindo ao longo do tempo e criando abordagens onde eu olho para aquela minha parte, eu entendo a dor dela, ou o medo dela, ou a vergonha dela, entendo a intenção dela e vou fazer o quê? Eu vou acolhê-la. E aí tem muito da Virginia Satir. Né? A Virginia Satir, que dentro do livro até o Enneagrama e PNL, que eu coordenei, eu coloco lá no tipo 2, um exercício chamado Acolhendo Sentimentos Difíceis. Que é quando você pega sentimentos, partes suas muito doloridas, mas você olha para elas como bebês feridos. E aí você vai ter que entrar num espaço de amorosidade. Na hora que você traz ela para o peito, quem tem uma percepção energética, você começa a ver, é como se fossem soltando fios, assim, sabe? E ela vai transmutando dentro de um raio do amor, e você começa a ver aqueles fios mais pretos saindo, aquela coisa. De repente, aquela própria parte, ela cresce por si. E ela cresce para onde a alma está puxando ela.
ela não cresce para algo que eu, outra parte, acho que ela deveria ser, porque o livro de Enneagrama falou para mim que deveria ser, e se eu não estou chegando. Então, acho que é legal olhar um pouco. Então, quando eu entro no Enneagrama, passo meus primeiros anos com as formações, eu começo a ver o quê, né? Se eu for pensar, os anos de 2005, 6, 7, 8, eu ensinava, assim, 4, 5 grupos novos por semana. Na época, a gente conhecia mais personalidades só, né? Então, deu milhares de pessoas, empresa, fora de empresa e tudo mais. E aí, o que que a gente via? A gente via que as pessoas olhavam para aqueles tipos, naquela época ainda tinha muito estereótipo, então tinha o tipo que eu gostava, o tipo que eu não gostava, aquele é desse jeito, esse é do outro, porque falava só em faixa média de consciência, né? A abordagem do Don Riso e do Russ não tinha no Brasil, eu sou o primeiro professor que traz, né? O único professor certificado nessa abordagem, que é outro choque que eu também tomei depois, né? Então, quando você olha para isso, você vê as pessoas aprendendo os tipos dela e aconteceu comigo. Quando eu descobri o 7, primeiro que eu achei muito legal. Depois de uns dias eu achei horroroso. Né? Entrou as sombras da flecha 1 e 5. Eu passei muitos anos me chicoteando porque era o irresponsável, porque não começava, não terminava. Porque as escolas de Enneagrama me ensinavam assim. E olha lá e tal. Não foge, né? E aí, gente? E Desculpa. esse olhar aí, Nicolai, que você está trazendo, eu acho que ele é algo muito recorrente, né? Que é, eu vivi essa experiência também. Eu diria que tem alguns tipos que, no entendimento médio do Enneagrama, né? Que é esse que você falou, que ainda existe muito, é o que ainda predomina, né? E eles sofrem preconceitos imediatos pelo fato de eles existirem, de eles terem, né? Então, eu acho que o 7 é um que sofre, o 4, né? E outros, enfim. Mas quando eu descobri o meu perfil e eu li, né? O meu primeiro livro foi A Sabedoria do Enneagrama, eu fechei, eu sempre conto que eu fechei ele 6 meses do lado da cabeceira da cama, porque eu disse, meu Deus, como que eu vou dar conta de mim, né? Se eu não me aguento, quem dirá os outros como é que eles me aguentaram até hoje? E aí foi difícil, porque é exatamente você olhar. Só que, Nicolai, perguntar assim, eu acredito muito nessa visão de trazer o amor na frente, né? Só que a gente sabe que é necessário olhar para a sombra, porque ela faz parte e está o tempo todo aí. Para a gente não desenvolver um ego também, né? É o ego do conhecimento de si mesmo, que na verdade é um ego, e aí se cristaliza em algum outro lugar, vai cristalizando, né? Então, quanto mais eu coloco o olhar, mais eu fixo. E essa coisa da dança, eu chamo isso de dança, assim, a dança entre, ok, tô vendo que eu tô fazendo aquilo, e aquilo lá é porque eu tô identificada com o medo, que tá me levando para um lugar que não faz muito sentido. Então eu posso trazer o amor, né? E eu acredito que tudo que é da essência, da alma, é o amor. E aí fazer essa mistura. Mas tem que ter os dois lados, né? Tem que ter a dança. O Naranjo falava que era necessário o constrangimento, né? O que tu acha? Eu acho que cada um tem a sua crença, né? Então, tudo reflete estilos de crenças do que cura ou que não cura. Até mesmo quando eu ouço na tua fala dois lados, ele pressupõe a existência de separação. Então, quando eu falo, mas eu estou fazendo o caminho do amor, e até a Raquel vira para mim e fala, olha, mas espera aí, tem que lembrar o outro lado, inconscientemente, até dentro da Raquel, existe uma separação entre compaixão e profundidade, entre compaixão e olhar para a minha sombra. Então, assim, como, né, eu falo um pouco da minha trajetória que se mistura. Uma das minhas grandes especialidades é lidar com crenças, por muitos anos. Eu conduzi os retiros de crença. Então, está na base também das crenças, porque para mim, não é isso. Para mim é assim, eu passei muitos anos revendo isso. Então, na minha crença, ser profundo e olhar para a sombra com coragem, e ela pode doer, é a mesma coisa. Não é uma coisa ou a outra.
Não é porque que é diferente, e aí você me corrija se eu estiver errado, de mecanismos de defesa. Então, quando eu vou, eu não quero olhar para o meu lado, porque está tudo perfeito, mecanismo de defesa tão certo, uma racionalização, ou uma identificação com o ego do 3, ou... Aí é uma outra história. Aí, de fato, a gente está falando no engano ou no spiritual bypass, né? Como muitos falam, que eu atinjo, faço as minhas práticas, estou lá no alto, mas não fiz trabalho nenhum, né? Freudiano mesmo, que faz toda a diferença no mundo. É que existe uma questão que envolve assim, peraí, mas se eu for muito compassivo, então eu estou passando a mãozinha, mas peraí, eu tenho que olhar lá para o escuro também. Quem disse que é uma coisa ou a outra? Sim. E aí o trabalho de autoconhecimento, ele é uma jornada que nunca acaba, que eu tenho que fazer todos os dias. Por quê? Porque na medida em que algo me pega e me bate, na semana passada que eu estava conduzindo o curso passado ou retrasada, o online, falando dos instintos, e na hora que eu entrei no reprimido, né, ele me dói e ele me acordou coisas que eu tive que passar vários dias percebendo. Então, quando eu recebo um feedback sobre aquilo, eu caio, ele bate emocionalmente em mim. Tem uma dor, tem uma tristeza, tem trauma de vidas e vidas lá atrás. Eu aceito esta dor, eu aceito esta emoção, eu deixo ela existir. Eu medito nela, eu fico com ela. Então está doendo, eu estou com medo, eu estou com tristeza, eu estou olhando para isso, eu estou me amando. Por quê? Porque eu entendo que essa parte minha, ela tem uma dor, ela é uma criancinha doída. Então, ao mesmo tempo, uma outra parte da minha consciência cuida disso nos braços. Eu olho para ela e falo, nós estamos juntos. Tá tudo bem, nós somos o mesmo, tá? E vamos continuar. E tá doendo hoje, nós vamos olhar e realmente... Eu passei muitos anos para conseguir fazer isso. E aí tem uma coisa interessante que eu percebi. Por que a gente pega? Na hora em que eu vou, né, depois dos anos todos de Enneagrama, lá com o Russ, o interessante é que o Sabedoria de Enneagrama foi escrito lá nos anos 80 para publicar em 90. Então, ele também é uma visão diferente hoje. Quando você olha para a visão do Russ hoje, que não se considera um professor de Enneagrama, ele fala, eu sou um professor de presença. As pessoas costumam dizer que eu sou professor de Enneagrama. O Enneagrama é só um caminho para tal. E que, na minha opinião, tem um olhar extremamente hoje amoroso, né, e que provavelmente evoluiu também ao longo do tempo, isso muda, porque eu também olho para aquilo, eu olho para os níveis de consciência, eu enxergo uma escola que vê o ser humano um pouco mais alto, que acredita assim, como é que eu faço a minha mudança? Pratico a presença, como Eckhart Tolle. Eu não me machuco, eu não me bato, eu não me chuto, eu apenas respiro nisso. E aquilo faz uma coisa muito mais incrível. E aí eu vou posicionar a nossa escola na época no que eu chamo de um outro nível, que é vamos praticar, e aí é uma prática, ver a luz dentro de nós nos 9 raios. E aí o que acontece? E aí olhando muito para os alunos que vêm de outras escolas. Às vezes a pessoa olha aquilo, e por que não era possível falar disso? Porque os próprios professores ou as pessoas que criaram, eles também não aprenderam a olhar para eles com amorosidade. Então, apesar dos anos e anos de conhecimento técnico, quando você chega perto, né, eles também olham para eles mesmo com um olhar de... Né, o Enneagrama até dá um truque, que é assim, cara, não vai ser fácil, você vai ter que passar 300 anos chafurdando, estudando, então, por mais que esteja melhorando agora, não melhora não, pode voltar, tá? Ainda falta muito. Então, tem algumas visões que eu olhava e falava, peraí, mas eu vim de uma escola antes do Enneagrama com meu pai, que era uma pessoa extremamente amorosa, curava só de falar com a gente, ele não conhecia nada. E eu falo, peraí, mas como que pode ser tão curador só o fato de você aceitar ou olhar para alguém? E aí tudo isso vai se misturando num balaio que envolve. E eu comecei a ver, peraí, mas por que eu me doí lá nos 7 anos atrás? Ah, porque as escolas colocaram uma crença, mas eu comprei essa crença na época. Eu projetei ela. E aí no dia que eu fui olhar para mim e falar, aceite-se, não rolava. Passei 6, 7 anos achando, não, mas aí tá fácil demais, tá? Foi só quando eu aprendi a me amar, que às vezes é mais difícil do que se machucar,
E sim. aí que eu comecei a projetar e ver a beleza. Só que aí que eu descobri que ou eu aprendi a amar os 9 raios em mim, ou eu aprendi a ver o 8 como inocência pura, o 9 como um gigante de poder, o um como como um Gandhi de serenidade, o 2 como o amor, o 3 como a verdade absoluta e o ouro, o 4 como a santa beleza, né, o 5 como aquela visão das estrelas, né, da abundância, o 6 como o herói, e o 7 como a alegria divina e profundidade, só quando eu fui vendo que eu não via isso em mim. Então, se eu não via isso em mim, pelas minhas crenças, o 8 é o bravo, eu não aprendi, eu tive que curar e aprender a ir olhar para fora e ver, peraí. E aí vem as crenças, não pode ser assim, não é tão fácil. Quem disse que o amor não cura? Né? Olhar nos olhos de alguém num determinado momento com uma amorosidade faz muito mais processo de cura de qualquer outra coisa. Então, quando você vai misturando tudo isso, e quando eu fiz o vídeo lá que está no nosso canal do YouTube de Enneagrama e Compaixão no ano passado, a sala da minha mãe, era porque me doía muito ver as pessoas reconhecendo o Enneagrama, e não só no Brasil, né? E de repente se batendo, ou indo para um caminho onde elas realmente estavam aprendendo tipo, subtipo, raiz quadrada do tipo, e de repente eu olhava para ela, essa pessoa está se amando mais? Não, ela está Não. se amando menos. É. E Essa aquilo é uma dor tão fundamental em mim, né, que, inclusive quando a gente começa agora esse movimento, que é a criação da Sociedade Brasileira de Enneagrama, a gente coloca ali, que é mais uma comunidade, quanto tantas outras belas que tem por aí, só que a gente coloca ali que é nisso que a gente acredita. uhum. Não é melhor nem pior do que ninguém, de jeito nenhum, mas existe uma crença fundamental, que é o amor, a compaixão, que curam. E muitas vezes o que impede uma pessoa de acreditar no que eu estou falando é porque ela ainda não se ama. Ela ainda não fez esse trabalho com ela. Então, esse balaio todo é que leva um pouquinho das minhas crenças nesse tema. Nicolai, e fantástico isso. Acho que na verdade, é uma mudança de paradigma muito grande, né? Que é que esse olhar ele nos convida, né? E com relação a gente ampliar esse olhar de compaixão para nós, né? Fazer esse caminho de tá tudo certo, vou acolher a criança que está aí esperneando e por isso não aceita, julga a si mesmo e o outro. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre um potencial que eu acredito que o Enneagrama tem quando olhado dessa forma, que é a gente olhar o outro com essa aceitação, com esse amor, a partir da integração deles, né, de cada tipo dentro de mim. O que você falou ali antes, né? Eu tenho que fazer esse caminho de identificar que todos esses tipos, todas essas qualidades, todos esses potenciais de luz, de amor estão dentro de mim e, e acolher isso como uma verdade. E aí tem muito dessa eu sou, né? Que diz exatamente isso, né? Já somos, né? E tá tudo aí, potência, né? E aí, então, a partir desse movimento para dentro, eu consigo olhar o outro com essa beleza também, né? Eu acho que esse é um caminho, uma chave para que a gente possa estender essa compaixão pela diferença e pela beleza do outro, né? Fala um pouco para nós Eu, sobre aí de novo, eu gosto de. É interessante como eu tenho uma história de muita base técnica também, né? Então eu deixo o amor vir, a intuição vir, mas muitas vezes eu não conto a história que por detrás disso existe uma base técnica bastante forte. Então eu gosto muito de trazer a questão do que a gente chama de meta-espelho, né? Que é muito usado dentro dos processos lá da PNL sistêmica, que é assim, na verdade, não existem outros na minha relação com o mundo. O mundo é um palco e só existe eu. Então, toda a minha relação com os outros são projeções de mim mesmo. Então, por exemplo, eu me lembro nessa época que eu estava trabalhando muito em organizações com o Enneagrama, lá em 2007, 2008, 2009,
foi quando eu escrevi o Enneagrama para Líderes, eu sentava com um painel inicial o tempo inteiro. E eu, dependendo da semana, algum deles me incomodava mais. Então, tinha semana que eu estava lá, vi os 9 painéis, tipo 1, 2, 3, o 3 me incomodava. Me incomodava e eu batia neles, porque vocês são arrogantes, vocês são mentirosos. Aí passava um tempo, o 7 me irritava. Aí eu falava, vocês estão pensando que a vida é felizinha assim? Só vou sair desse painel na hora de se sentir dor. Na hora que você vai olhar para a sombra, você vai parar de ser felizinho. Com quem que eu estou fazendo isso na hora que a minha abordagem faz isso no painel? É com eles? É comigo. Não é com eles. Esse é o tratamento que eu dava para o 7 em mim. E só depois que eu curei essa minha relação comigo mesmo, é que aí, de repente, eles sentavam na minha frente e eu os tratava com amor e compaixão e com leveza, admirando aquela alegria linda. Mas eu só consegui fazer isso quando eu curei a minha relação com essa parte em mim. E aí, é um meta-espelho, é uma projeção. Eu trato lá fora, aliás, não existe lá fora. Eu só trato a mim mesmo. Então, na outra semana, aí eu comecei a entender e fazer um processo diferente, que era assim, o inconsciente é muito rápido, né? Eu ia lá fazer um trabalho, aí aquela semana eram 5 que estavam me incomodando. Me incomodava e eu, não, que vocês são racional demais, desconectado demais. E aí o que eu aprendi? Né? Eu sempre fiz terapia a vida toda, eu falava, que parte em mim é desconectada, excessivamente racional, não mostra os sentimentos e eu ainda não aceitei. E é claro que a minha mente consciente não conseguia ver ainda, mas eu levava para a terapia na próxima semana, porque eu já não acreditava mais na minha cabeça. Eu falava, se está me incomodando, tem. E eu comecei a usar o meu incômodo com os tipos ou instintos para mostrar sombras de mim que eu não tinha aceito e orientarem o meu processo de terapia, inclusive, por muitos anos, até chegar a um ponto, muito interessante. Eu estou criando um modelo de 5 níveis de consciência baseado em 5 cores. Tem mais ou menos uns 3 anos, que entra tipos, subtipos, flechas, asas, tudo num só. Eu devo terminar ele para setembro, outubro. E lá, uma das coisas que eu fui vendo ao longo do tempo no nível de consciência 6, vamos dizer assim, que é uma cor específica, laranja para mim, que a tua personalidade ela tá mais, o teu ego está mais fechado, você tende a se incomodar com as flechas. Por exemplo, sou lá um 7 bem daquele inconsciente, o 1 é certinho demais. Né? Eu tenho raiva daquele povo certinho. E o 1 olha para mim e fala, tenho raiva daqueles delinquentes juvenis. E olha que interessante, e aquilo te incomoda. Mas por que te incomoda? Porque naquele estágio da consciência, principalmente flechas, que são sombras da psique, eu não integrei aquilo, eu não aprendi a amar aquela parte em mim ainda. Só que depois que eu consigo subir o nível de consciência, aí muda a relação com as flechas. Eu começo a admirar a flecha, mas eu não consigo ainda ser igual a ela. Você fala, nossa, eu queria ser igual aqueles caras, assim. Mas já é uma outra relação. Qual é a medida? É porque eu curei, eu passei a aceitar em mim. Né? Só que aí tem outros estágios, né? Onde eu vou integrar tanto, amar tanto que eu me torno aquilo e eu vejo Deus naqueles pontos e naquelas flechas. Então, quando eu olho, eu posso olhar lá fora para os tipos, para os instintos dominantes ou reprimidos, e usar tanto o incômodo como o espelho, o julgamento ou o próprio amor. Então, às vezes eu admiro, né? Eu tô lá e admiro aqueles caras daquele tipo lá, por uma qualidade específica que eu não tenho. Mas isso também é uma projeção interessante. Se eu reconheço no outro, é porque existe em mim. Porque se eu não tivesse isso em mim, eu não seria capaz nem de reconhecer. Então também existe em potencial, aquilo que eu mais admiro, existe em potencial na minha alma. Então, quando eu vou fazendo o meu caminho real de transformação, e sempre sou eu, não existe o outro, pode ser que daqui a pouco eu cresce, né? Para uma família ou para 2, daqui a pouco eu viro bairro,
né? Vamos pensar em cura familiar, em cura de constelação. Mas o que acontece é isso. Eu posso usar neste grau de consciência tudo e absolutamente. Então eu posso usar as pessoas daquele tipo para orientar o meu crescimento? Posso. A minha relação com elas, aquela que eu me relaciono melhor ou pior? Posso. Lembrando que todas sou eu. Mas elas podem me mostrar que lugar que o relacionamento é bom, qual que é fácil, qual que é difícil, qual que é ruim. Porque o que eu estou julgando, pré-julgando, nela é o que eu estou fazendo com a minha parte. E aí eu posso, se for corajoso o suficiente, e esse é o trabalho real, olhar para mim e falar, opa, aonde isso está em mim que eu ainda não vi? Agora, isso é olhar para a sombra, profunda. Se você fizer isso com o instinto reprimido, olha, vou te falar, você vai ver coisas aí que vão tremer a perna por existências. Verdade. Ao mesmo tempo, eu posso olhar para isso, chorar, tomar contato com essa coisa e, ao mesmo tempo, fazer isso num container de uma outra parte da minha consciência que ama, que segura, que abraça, que dá espaço, que não entende que não tem nada errado com isso aqui. Não tem nada errado, só tem um ferimento, só tem uma dor e tá tudo bem. Eu vou abrir espaço para você voltar para casa. E quando isso é feito, a minha experiência, né, de trabalho é que a transformação ela é muito no outro nível. Ela é no nível espiritual, você sobe de oitava. E assim tem sido a base, né, da minha crença dentro de dos usos muito mais conscientes que a gente pode fazer, por exemplo, da relação com os tipos, instintos e subtipos e tudo mais. Exatamente sobre esse container que você falou aí, que eu estava tentando falar antes da dança, né? É como se houvesse no centro, está acontecendo o aprofundamento, o olhar, o reconhecimento, o autoestudo, né? Isso de usar a relação com o outro como meta-espelho, né? E identificar. E, ao mesmo tempo, em torno disso tem um círculo de amor que vai cuidando, né? Dizendo assim, deixa isso agora, vem cá. Vamos fazer nada, vamos só curtir um pouco, depois você volta a olhar para isso, né? Eu acho que isso é saudável, né? E isso também faz parte da compaixão, né, Nicolai, do processo. Faz. Tem dia que eu estou fazendo, muitas vezes eu faço, acho que tem 2 pontos que me vieram na cabeça, que são uma abordagem que a gente faz no NA Coaching espiritual. Porque eu vejo, às vezes, a nossa conversa é um bate-papo. Então, a gente está operando na nossa mente dual. Sim. Então, algumas coisas que você entende que numa terceira força elas acontecem juntas, naturalmente a gente separa. Porque, por exemplo, dentro desse formato, né, que eu fiz 2 edições só, a gente não olha mais para a personalidade e essência. Sim. A gente olha para as 2 coisas ao mesmo tempo em desenvolvimento para sempre. Uhum. Só que esse é o tipo de coisa que é assim, imagina no 3, como é que eu posso ser cada vez mais rápido e brilhante e cada vez estar mais parado? A mente racional, ela não entende na dualidade. Mas quando, através de um estado alterado de consciência, meditação, eu acesso o mental superior entende na hora, que é E, né? Que é as 2 coisas ao mesmo tempo. Então dá para eu ser como um 7, cada vez mais leve, cada vez mais profundo ao mesmo tempo? É esse o caminho. Mas como assim? Não tenta, você vai ter que ver isso com seus próprios olhos. Eu brinco que é como fazer uma grande jornada com medicinas nativas ou com qualquer outra. Você sabe a resposta, você vê. Só que se alguém te pede para você contar em palavras depois, você não consegue contar. Então, como eu posso ser cada vez mais profundo nas minhas abordagens, eu como um 7, por exemplo, cada vez mais lá dentro e cada vez mais leve e alegre ao mesmo tempo. Como eu posso, ao mesmo tempo, estar olhando para as minhas sombras, fazendo meus trabalhos e, ao mesmo tempo, vivendo uma vida descansando no meu tipo, como a gente brinca. Uhum. Tem uma das práticas que a gente faz para conversão da paixão em virtude. Então, ela é bem dolorida, porque eu tenho que ter um caminho já.
Eu sustento, né, o meu corpo, o meu coração, trago à tona, aí eu pego a paixão do tipo, que normalmente a gente não sente a dor, né? São 9 tipos de dor, mas aí eu atuo a dor, né? Então me agula, ao invés de eu sentir a dor do coração com fome, em sofrimento, que não tem emoção e nem vida, a gula vai lá e me movimenta. Então, na hora que a gula toma o meu corpo, eu deixo de sentir a dor dela. Então, um disfarce. E muitas vezes a gente vê as pessoas descrevendo as paixões como a gula é fazer isso. Não, a gula não é fazer nada. O fazer é o disfarce da gula. Para de fazer, traz a atenção só para o peito, você vai ver o que é a gula. E dói, igual um espeto enfincado aqui no meio. Tem uma prática que é a prática alquímica, de eu sustentar em consciência elevada o fogo da paixão queimar. Aquela dor queimar, e eu só respiro naquilo para que haja, né, a alquimia, o fogo sagrado, aquilo vai demais. Tem dias que eu aguento fazer isso 2, 3 minutos, não mais do que isso. E se eu já estou vivendo uma dor, eu falo, pronto, agora já deu, por favor, Sete, vem aqui, eu quero passar o resto do meu dia no meu tipo. Feliz da vida. Então tá tudo bem. E não tem nada de errado eu usar uma roupa sabendo que ela é uma roupa. Que é completamente diferente de eu acreditar que eu sou a roupa. Nas palavras de Gurdjieff, estar no mundo sem ser do mundo. Eu, para estar no mundo 3D, vamos dizer assim, eu preciso de uma identidade. Essa identidade precisa de um conjunto de crenças. Preciso de uma forma, de um nome. É uma expressão material da minha alma. Então, mas eu preciso ter crenças, eu preciso ter estilo, preciso ter identidade. Então, eu posso usar essa mecânica para estar no mundo. E tudo bem. Que é diferente da minha consciência ter invertido. E a mecânica agora dominou a minha alma. Que é o que acontece no processo aí. Que o Enneagrama, na verdade, tenta fazer isso. Esse é o trabalho do Enneagrama. É recuperar isso. Mas o trabalho do Enneagrama é perdido na maioria das pessoas. Em 90% dos lugares, você fica estudando a máquina. E aí, no nível 2 é estudar a máquina um pouco mais. O nível 3 é estudar a máquina dos outros. E aí você encontra aquelas pessoas 15 anos depois, professores, pessoas que conhecem pra caramba, que já fizeram um monte de coisa. Elas não são mais amorosas, elas não transmitem felicidade mais plena, elas não integram. Então, o Enneagrama se perdeu nesse ponto. Porque o Enneagrama é isso, é trazer a consciência, pelo menos na minha crença, em relação ao sistema. Essa questão do sentido, né, Nicolai? Qual é o sentido de todo esse conhecimento, se não for para que eu possa viver uma vida com mais inteireza, com mais alegria de alma, né? Eu acho que essa é uma questão muito chave mesmo. E ao mesmo tempo vai doer mais, e eu vou sentir mais medo. Mas aí é aquelas coisas da não dualidade. Mas caramba, quanto mais eu ando, mais sujeira eu vejo. Quanto mais eu ando, mais quando bate um medo, bate. O Russ e o Don Rizzo, eles têm uma estrutura que eles falam de cascas específicas que a gente vai tirando, que não está na sabedoria do Enneagrama, mas o Russ contando ao vivo, ele dizia que ele e o Don Rizzo, depois de muitos anos, eles começaram a ver, pô, mas eu tô com menos paciência do que antes, tô mais querendo xingar as pessoas na rua do que antes, porque também vai acontecendo que você vai tirando cascas dos seus tipos, vai ficando mais puro o teu medo, a tua vergonha. Vamos pensar na tríade, né? Na raiva, na tríade instintiva, no medo, na mental e na vergonha. Você vai ficando nu. Então, ao mesmo tempo que você está ganhando consciência, você também vai ficando mais nu. E isso é uma das coisas que falar sobre isso é difícil. É difícil. Mas as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E a gente tem que ter compaixão com isso. Pois é, isso é muito real, muito real. Nicolai, e você percebe que as pessoas que têm um caminho espiritual anterior ao Enneagrama, eu até vejo assim claramente que aquelas pessoas que desde pequenas têm algum tipo de construção de busca ou até de religiosidade, me parece que essas
pessoas elas têm uma facilidade maior, tirando, claro, as crenças que são mais limitantes ainda de determinadas religiões, mas que isso dá um suporte muito maior para fazer esse caminho, sabe, de integrar, de acolher, de aceitar, enfim. E outra questão que eu acho que você trouxe, que eu acho que é fundamental, é o trabalho da terapia, né, da psicoterapia, porque tem algumas investigações que são necessárias você abrir mais, né, para você poder, de fato, enxergar e fazer um caminho autêntico, né? O que tu acha disso? Aí eu gosto para mim, aí fala muito nas minhas crenças em relação ao Enneagrama, muitas influenciadas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um caminho que é muito intuitivo também, eu passo muito tempo do dia, às vezes semanas, né, nos trabalhos com os estados alterados, então muita coisa vem dessa mescla, outra vem de outras ferramentas, e tem influências também do Russ hoje, no que eu vou te falar. Eu gosto muito da ideia dos níveis de desenvolvimento. Tá? Então, quando você olha para a escala dos níveis de desenvolvimento, que até na sabedoria do Enneagrama tem um pouquinho, mas ainda o que foi escrito lá na década de 90. Mas o que você tem ali? Você tem o seguinte, imagina que uma pessoa tem um nível de desenvolvimento da consciência num tipo médio. Ela pode subir o nível de consciência ou descer, às vezes no mesmo dia. Às vezes numa área diferente da vida. A gente tem isso. Tem área da nossa vida que a gente é mais iluminado. Né? Putz, eu como professor, nossa, minha mulher ia achar incrível. Eu como marido, nem sempre é a mesma coisa, como empresário. Então você tem uma variação de nível de consciência, embora você tenha um centro de gravidade. A tua alma não está tão bagunçada assim, se tivesse ter um problema. E algumas pessoas têm. Então o que acontece? Existem dois trabalhos que acontecem em paralelo. Um trabalho é o desenvolvimento espiritual e o outro trabalho é o desenvolvimento psicológico, que lá no final das contas é a mesma coisa, mas existe uma diferença de abordagem, tá? Então, por exemplo, ter experiências espirituais mais elevadas, dependendo do que eu tomar, ou do grau de meditação que eu for, ou do momento que eu estiver sendo conduzido por um mestre, eu vou atingir naquele momento um nível mais alto. E algumas pessoas, elas vão se dedicar a ter essa experiência de encontro com o divino. Só que às vezes elas vão se dedicar tanto a isso, fugir para o alto da montanha, que elas não vão conseguir mais viver no mundo prático. Elas não trabalharam a questão psicológica, né, os chakras básicos, a alma dela vai descolando dos chakras de baixo, vai saindo para fora, ela vai tendo clarividência, ela vai tendo experiência espiritual, só que ela está vivendo isso no spiritual bypass. Eu estou querendo ter contatos com a espiritualidade, mas eu não estou encarnado mais, né? Eu não estou convertendo isso. Por isso eu falo muito, espiritualidade é para baixo. E o ponto 9 do Enneagrama, ele é muito claro com isso. É no corpo, na carne. Não é daqui para cima, é de cima para baixo. É o que eu sou capaz de converter em matéria aqui e agora. Já. Se eu estou fugindo da matéria e do corpo, isso é grau de dissociação. Então, o Russ, ele brinca com uma coisa, ele fala, muitos dos mestres que estão em paz, iluminados, são, na verdade, pessoas altamente dissociadas do próprio corpo. E aí elas conseguem manter aquela paz, aquele estado. Eu quero ver você atingir graus mais altos, cuidando de 2 filhos no meio da Covid aqui. Aí debug. Só que aí o que acontece? Se você faz um trabalho espiritual, por exemplo, você vai para um retiro, naquele retiro você tem grandes aberturas, você vai lá para o alto. Como você não tem corpo para sustentar isso, na semana seguinte você vai pendular. E aí você vai para o teu inferno. Daqui a uma semana, um mês. E quantas pessoas a gente vê participando dessas coisas incríveis, um mês, 2 depois, ela está nas trevas. Porque o que acontece? Até do ponto de vista técnico, de quem trabalha desenvolvendo a consciência, você não pode fazer isso. Aí o que acontece? Você tem que desenvolver o corpo da pessoa e a capacidade psicológica dela junto. Então, assim, se eu não tiver feito aqui desse lado, trabalhinho psicoterapeuta, freudiano mesmo, pai e mãe, as minhas questões,
tarará, isso vai me dando matéria. E, praticando presença no corpo físico, conseguindo ter um corpo físico que sustenta níveis vibratórios mais altos, aí eu elevo meu trabalho. Oi, gente, vamos voltar para a gente encerrar, né, a nossa conversa. Acabou o tempo do Instagram e eu estava tão concentrada no que ele estava falando que... Só um pouquinho, Nicolai, vou te chamar aqui. Cadê? Tão envolvida aqui que a gente nem viu que o tempo acabou. Pois é, eu nem sabia que tinha tempo. Tem 1 hora e aí cai o negócio e eu nem... Mas estamos todos de volta aqui pra gente fechar a conversa. Vai, continua aí, o que você tá falando. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Então, você vai... Então, como você faz, né? Em que essa história de fazer design dos processos de transformação da alma, que é o que eu me encanto, e com bases técnicas também, envolvem essa questão de você produzir uma experiência espiritual e aí você faz prática de corpo terapêutica para limpeza. Então, quando você volta lá do céu, né, entre aspas, você acessou uma vibração muito alta, se você tiver muita ligação com a Mãe Terra, se você tiver aterramento suficiente, se teu corpo estiver conectado lá nas entranhas da Terra, você consegue puxar o céu para baixo, né, e grudar no teu corpo, e aí você não tem impedimento psicológico, você está livre, você tem boas crenças, você tem tudo te libertando, isso entra na tua personalidade e transforma você aqui. E aí você tem um caminho que é ao mesmo tempo psicológico e espiritual. Então, quando a gente fala, né, quando você traz aqui, as pessoas que têm um caminho ligado à espiritualidade, será que elas têm mais facilidade? Eu falo com alguns aspectos sim, com outros depende. Então, com o aspecto de talvez praticar compaixão ou acessar a leveza, pode ser. Agora, eu já vi pessoas que têm um caminho de espiritualidade incrível, só que elas têm crenças a respeito do caminho psicológico. Ou de que, de fato, elas têm que vir para cá e lidar com aquela questão. Por exemplo, trabalhar com o teu instinto reprimido, com a sujeira dele. Então, já que eu sou espiritual, como que eu vou olhar para o meu lado animal, de instinto dominante, espiritual, que quer matar alguém? E aí eu olho para aquilo como algo... É uma negação do lado humano, animal. Então, eu acho que também tem riscos nisso, né? O trabalho de cura dos instintos, ele é lindíssimo no sentido de que o anjo em mim olha para o animal, né, e faz a fusão na alma do homem, entre a Terra Alta e a Terra Média. E como que eu vou olhar para um lado meu como um predador que é capaz de morder? Porque ele existe em mim, ele está programado. A partir do momento que eu tenho um corpo que veio da Mãe Terra, toda essa história está programada em mim. Né? O leão está programado para ir lá, eu posso matar também. Então, qualquer um de nós pode. Então, como é que eu vou olhar para esse lado meu, sentir como ele é, e no caso de instinto, né, lidar com o animal, é você domar o animal. Não domar o animal pelo chicote, mas pelo rapor. É como você doma um cavalo pelo amor, como você doma um animal pelo amor. E aí você tem a potência dele, inclusive, para usar a energia da Terra, que é material, portanto não tem muita força, para fazer a ascensão dos chakras, para fazer o processo de combustível espiritual. Então, por isso porque eu falo que depende, porque eu acho que depende. Eu acho que às vezes as pessoas podem ter uma ligação com a transcendência do ponto de vista do céu, mas não lidarem também com a transformação, e aí, né, o xamanismo e os nativos vão trazer a beleza da Mãe Terra, da transformação de Deus à Mãe, né? E aí isso acontece no corpo, acontece no meu lado animal. Então, eu acho que depende, sabe? Eu acho que tem trabalho para todo mundo fazer. E algumas vezes a pessoa com ligação mais espiritual vai ter mais dificuldade ou crenças que vão atrapalhar ela de se transformar no aqui e agora.
assim como uma pessoa extremamente desconectada lá de fora e só trabalhando na persona, no ego, tendo o sucesso dela, fazendo sucessos em cima de sucesso, construindo o famoso ego mais produtivo, né? O ego de sucesso, também não chega a lugar nenhum. Então, esse círculo, essa combinação, né? Vamos pensar em lei do 3, né? Onde eu vou pegar o meu animal e o meu anjo e integrar nessa forma humana que vai continuar pela eternidade refletindo espelhos cada vez mais belos de Deus, aqui neste mundo, em todos os mundos que eu tiver. Então, a minha visão de espiritualidade, ela é essa, ela é uma visão de espiritualidade animal, terráquea, terrena. E eu sei que ela é uma visão diferente, ela está muito alinhada também com a visão de Deus, essa é a crença dele, mas a gente sabe que é diferente da maioria que é vista por aí. E, de novo, mais uma vez, não é melhor nem pior, mas como a entrevista, né, a conversa comigo, eu falo das minhas crenças, da minha visão de mundo, oferecendo ela de alguma forma. Nicolai, eu agradeço, eu acredito muito nisso que você fala, mesmo assim. Até acredito que essa é a lei do 3, ela vale também, né? Nesse sentido da gente integrar, né? Todos esses aspectos, porque nós estamos aqui, nesse mundo tridimensional, para estar aqui, né? Nessa matéria, com tudo que somos, todo divino que somos, né? Eu acredito muito nisso. E queria te pedir, então, para a gente fechar, o que você teria para sugerir ou para deixar alguma em relação a como fazer esse caminho de ampliar nossa compaixão por nós mesmos, né? Qual que você acha que é o passo mais fundamental para conseguir fazer isso? Eu vou falar um pouco do que foi o meu caminho e que eu acho que foi uma âncora na escuridão de ter encontrado tantos grandes professores e muitas vezes ver que eles tinham conhecimentos incríveis que eu vou ser grato pro resto da vida, mas eles não tinham algumas coisas que eu via dentro da minha própria casa, desde criança. E essa iluminação me ajudou a não comprar tudo que vinha de fora, por mais belo que fosse. E saber que existe uma outra coisa, que é assim, a minha crença, a transformação planetária, humana, ela está no simples. Mas como pode, ao mesmo tempo, você gostar tanto de estudar e ser profundo? E é verdade, eu gosto. Ainda assim, na minha crença, o que realmente transforma uma pessoa é o simples fato de eu praticar amanhã cedo, gostar mais de quem está dentro da minha casa. Eu acho que existe uma sabedoria incrível e as próprias famílias não foram criadas à toa, do ponto de vista kármico e atração. Então, às vezes, no caminho do Enneagrama ou qualquer desenvolvimento pessoal, é muito mais fácil eu ir para os conhecimentos avançados, para os lugares, para os retiros, supostamente me tornando uma graduação mais alta na espiritualidade e não fazer o óbvio, sabe? Se eu pudesse trocar tudo isso que eu sei pelo óbvio, eu ainda acho que o óbvio teria mais valor. Ao mesmo tempo, graças a Deus que eu não preciso trocar, que podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Agora, eu acho que tem muito mais lição dentro da sua própria casa do que você imagina. E que o Enneagrama não seja uma distração disso. Que para muita gente ele é uma distração e até uma justificativa, porque o óbvio é mais difícil no sentido de que não tem tanto glamour, sabe? Ninguém tá vendo, não dá nenhuma graduação, ninguém vai ver na internet. Então eu acho que aí estão segredos incríveis do trabalho, porque lá no fundo, gente, por mais que a gente que trabalha com desenvolvimento humano gosta de crescer, de ser visto, isso é importante, reconhecimento para o trabalho, daqui a uns 200 anos no máximo, ninguém vai lembrar de nada, nem de ninguém, do nosso nome, de nada, sabe?
Sim. Então, o que fica? Fica o invisível, né? Quando você vai ler, por exemplo, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, né? Terapia de vidas passadas, vidas futuras, que eu pratico e faço há muito tempo. E aí a minha crença, né? Eu olho para a nossa alma como uma jornada de muitas existências, e não de uma só. Então, quando eu olho para isso, eu sei, daqui a pouco eu não tenho esse nome, não tenho essa forma, não tenho essa cara, já nem me lembro ainda das relações com as outras pessoas. Tudo que eu posso ver ao meu redor cairá ou desaparecerá. O que eu posso, no final das contas, levar? Eu vou lembrar vidas depois, às vezes eu não lembro do nome, mas eu vou ter uma afinidade com tal pessoa. Por quê? Porque a minha alma fez um trabalho com aquela pessoa. Ela atingiu aquela amorosidade. Então, para mim, este trabalho invisível da alma, que, repito, não precisa ser feito pelo Negrão. Tem muitas outras maneiras de se fazer. E, mais uma vez, que bom que a gente tem o Enneagrama para nos ajudar, para mim a grande beleza da história. Só que ele não dá glamour, ele não deixa, eu não mostro nenhum certificado para ninguém, ele às vezes até me afasta de tudo isso. Então, que eu não me seduza demais com os conhecimentos e com as conquistas, a ponto de não mais fazer o óbvio. E eu acho que. E claro que isso vai acontecer, tá? A gente vai se desviar, mas aí é bom você ter uma âncora, né? No meu caso, a âncora sempre teve a ver com. Eu tive a sorte de nascer numa família que, de fato, tinha essa questão do simples e da cura como uma âncora muito forte. Então, eu volto para ali. Eu acho que na tua família tem fortalezas tão fortes que você jamais tem que trocar aquilo por nenhum conhecimento ou por nada do mundo. E o que eu vejo as pessoas muito sábias se distraindo, até o próprio Enneagrama desvia do óbvio, que é, será que eu tenho qualidade de vida com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai? Será que eu tenho uma relação com Deus que é serena? Será que eu tenho... Então, acho que é o que fica para mim, é onde eu tento me segurar. E quando eu me desvio um pouquinho, graças a Deus, os meus mentores, a vida me dá uma porrada, eu volto, mas eu cultivo, né? Nos momentos de lucidez, isso fica bem claro para mim. E quando a gente perde tudo, às vezes é bom também, porque aí você também perder um pouco as coisas, você tem que voltar para aquilo que você nunca vai perder, né? E aí acho que até o momento do Covid e tudo mais, ele traz grandes possibilidades para a gente. É o que me vem falar nesse momento do tempo. Maravilhoso, Nicolai. Acho que você tocou aí na essência, né? No ponto mais fundamental. Eu te agradeço muito, muito mesmo. É uma honra para mim aprender, né? Refletir, observar. Eu acho que essa conversa tem trazido clarezas e insights, inspirações para muitas pessoas. Para mim trouxe. Obrigada, Nicolai. Desejo que você continue nesse caminho aí do núcleo da consciência, né, desse olhar, expandindo essa visão do Enneagrama com todo esse amor, toda essa compaixão que tá dentro do teu coração. E quero agradecer muito, tá, por esse momento, agradecer todo mundo, muitos comentários lindos, das pessoas encantadas aí com tudo que você trouxe, Nicolai. E desejo muita luz, muito amor, que esse raio rosa de amor aí se envolva em todos nós, nesse dia, nessa noite, nesse momento, que a compaixão toque o nosso coração e que o Enneagrama siga aí despertando os corações. Gratidão, gratidão. Eu também agradeço do fundo do coração. A gente vai continuar esse trabalho nesta e em outras existências, de todas as formas possíveis, que a gente diz que é curar o Enneagrama, né? Mostrar o Enneagrama como esse sistema de cura e de amorosidade, e não só o Enneagrama, como outros sistemas, o próprio desenvolvimento humano e espiritual, na esperança de que um dia a educação planetária seja fundamentada nesses valores, nessas formas, e a gente esteja operando aí para a grande libertação. E, ao mesmo tempo,
que a gente possa viver nossas vidinhas comuns e calmas, com aquelas pessoas próximas que a gente gosta, sem ninguém tá vendo, sem ninguém tá sabendo, e ser super feliz com isso. Te agradeço muito e eu sei que os nossos caminhos continuam se abrindo e de todas as pessoas que estão por aqui, um grande beijo. Um grande beijo, Nicolai. Tudo de bom, muita luz aí para todo mundo. Pessoal, gratidão de vocês. E a gente se encontra aí. Hoje a gente encerra as lives. Essa terceira maravilhosa live do Nicolai com chave de ouro. E agradeço bastante quem esteve acompanhando. Nicolai tem, né, Nicolai, o site do Núcleo da Consciência, tem no YouTube, tem muitos vídeos, tem mais de 80 vídeos maravilhosos. Agora já são mais de 230. Meu Deus! O que é isso? Pois é, tá lindo lá o canal. O canal do YouTube do Núcleo da Consciência está com uma série de playlists, jornadas hipnóticas, processos de cura, jornadas com Enneagrama, jornadas com Mindfulness, jornadas com cura de trauma. Então, super convida para a nossa TV, tá linda. Sim, né, agradecer aí, abrir o espaço. O Núcleo da Consciência é a nossa escola, tá lá o site dele, o Instagram. Também a convidar, a gente teve o pré-lançamento desse sábado da Sociedade Brasileira de Enneagrama. Em breve a gente vai abrir e contar como ela vai funcionar como comunidade, para quem quiser participar, para quem quiser olhar para esse olhar. Tem lá, que também tem lá o Instagram dela, que é sba.enneagrama, o meu pessoal, e aproveitar e convidar todo mundo que está aqui. Amanhã eu vou fazer uma masterclass de hipnose ericksoniana, que é da onde diria que vem 90% dessa visão de cura através do amor, né? Quem quiser participar é gratuita, dá uma olhadinha lá no Instagram do Núcleo da Consciência, e às 7 da noite amanhã para mais uma jornada aí, nessa questão da amorosidade e do amor que pode fazer o processo de cura. Obrigado, viu, Raquel? Muito obrigado. Maravilha. Recomendo muito, muito. Maravilhoso. Gratidão. A gente nem quer dizer tchau e fazer nem namorada. Quem aperta o botão é você aí. Você tem que apertar o outro. Não. Então vamos ficar mais um pouquinho. Eu vou ler o que está escrito na carta aqui, ó. Tá bom. Esse aqui é o oráculo da Árvore Dourada. É o oráculo da Adriane Carvalho, uma grande amiga. Que ela canalizou essas cartas e eu justamente hoje tirei a carta da compaixão. Está escrito assim: todo aquele que busca a verdade da vida a encontra no afago que lhe dirige seu coração a outro. Lindo, né? Então que a compaixão toque nossos corações, flua, né? Se expanda e que sigamos na luz. Beijo, Nicolai. Obrigada. Eu vou desligar. Desliga. Tchau, tchau. Tchau, querido.